Os recentes conflitos entre Estados Unidos e Venezuela têm figurado constantemente no noticiário internacional. No entanto, nem sempre Estados Unidos e Venezuela foram inimigos. Houve um tempo em que eles foram aliados estratégicos, parceiros comerciais e até modelos um para o outro. Mas como essa relação se desfez, terminando em sanções duras, acusações de espionagem e um colapso humanitário que chocou o mundo, e ainda possui desdobramentos nos dias de hoje. Prepare-se, porque a história que vamos contar hoje é muito mais complexa do que parece. Ela envolve petróleo, cartéis de drogas, ideologia e o destino de milhões de pessoas. No século XIX, enquanto a Venezuela lutava por sua independência, ela olhava para o norte. Os Estados Unidos, que ainda era uma jovem república, que havia conquistado sua própria liberdade, serviram como inspiração. A Venezuela sonhava em seguir um caminho semelhante, adotando um modelo democrático e construindo uma nação próspera. Dessa forma, os Estados Unidos viam com bons olhos o surgimento dessa nova república, um potencial parceiro em um continente em formação. Por muitas décadas, essa visão se manteve. A relação entre os dois países foi marcada por uma estabilidade surpreendente. O comércio floresceu, com navios cruzando o Caribe, levando e trazendo mercadorias. Investimentos americanos ajudaram a construir a infraestrutura venezuelana. A cooperação diplomática era a norma, não a exceção. Esse era um período de crescimento mútuo, uma parceria que parecia destinada a durar, sem grandes conflitos no horizonte. Mas então, algo mudou o jogo para sempre. O petróleo, a descoberta de vastas reservas de ouro negro sob o solo venezuelano, transformou o país da noite para o dia. De uma nação agrária, a Venezuela se tornou uma potência energética global, um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Essa nova riqueza trouxe prosperidade, mas também acendeu um pavio perigoso. O petróleo não era apenas uma fonte de dinheiro, mas uma arma geopolítica. E onde há tanto poder em jogo, as disputas políticas nunca estão longe. Com o mundo dividido pela Guerra Fria, a tensão aumentou. Os Estados Unidos, liderando o bloco capitalista, passaram a ver a América Latina como seu quintal estratégico, um campo de batalha crucial contra a influência soviética. Qualquer movimento em direção ao socialismo na região era visto como uma ameaça direta à segurança nacional americana. A Venezuela, com sua localização estratégica e suas imensas reservas de petróleo, tornou-se uma peça fundamental nesse tabuleiro global. O medo da expansão do comunismo começou a moldar cada decisão diplomática e militar de Washington, criando um clima de tensão que afetou tudo. E foi nesse cenário de desconfiança que, em 1999, um novo líder surgiu. Hugo Chávez chegou ao poder com uma retórica inflamada e um projeto claro, a Revolução Bolivariana. Seu discurso era abertamente anti-americano e socialista. Ele acusava os Estados Unidos de imperialismo e prometia libertar a Venezuela e a América Latina de sua influência. Para milhões de venezuelanos pobres, Chávez era um herói. Para Washington, ele era um problema crescente, um adversário que desafiava diretamente seus interesses na região. A antiga aliança estava prestes a ruir. Uma das primeiras e mais drásticas medidas de Chávez foi a nacionalização em massa. Empresas estrangeiras, muitas delas americanas, que operavam há décadas no país, foram tomadas pelo Estado. Campos de petróleo, indústrias, bancos, tudo passou para o controle do governo. A mensagem era clara: a riqueza da Venezuela pertenceria aos venezuelanos. Pelo menos era esse seu discurso ao público. Mas o efeito imediato foi o pânico. Investidores internacionais fugiram, levando consigo capital e conhecimento. Além de se aliar a Fidel Castro, presidente do regime autoritário de Cuba, a Venezuela se aproximava cada vez mais da Rússia, antiga União Soviética e eterno adversário econômico e político dos Estados Unidos. Dessa forma, a relação diplomática e econômica com os Estados Unidos, já frágil, se rompeu de vez. O conflito era agora aberto e declarado. A tensão atingiu seu ponto máximo em abril de 2002. Por um breve período de 47 horas, Hugo Chávez foi afastado do poder por um golpe de Estado, liderado por militares e empresários. O caos tomou as ruas de Caracas. Chávez rapidamente acusou os Estados Unidos de estarem por trás do golpe, de terem financiado e apoiado seus opositores. Autoridades americanas negaram veementemente qualquer envolvimento. Até hoje, as acusações persistem no discurso oficial venezuelano, mas nenhuma prova concreta que ligasse o governo americano diretamente ao golpe jamais foi apresentada. Descobriu-se que os organizadores do golpe eram o líder sindical Carlos Ortega, o líder empresarial Pedro Carmona, além de diversos militares dissidentes e contrários ao governo de Hugo Chávez.
O episódio, no entanto, deixou cicatrizes profundas e alimentou ainda mais a narrativa anti-americana do regime chavista. A Venezuela começava a sangrar lentamente. Aquele futuro promissor estava comprometido. Anos de má gestão econômica, dependência excessiva do petróleo e políticas populistas começaram a cobrar seu preço. O que antes era uma das economias mais ricas da América Latina começou a desmoronar. A inflação disparou a níveis astronômicos, transformando o dinheiro em papel sem valor. O desemprego se alastrou e a produção nacional entrou em colapso. Prateleiras de supermercados ficaram vazias. As pessoas formavam filas intermináveis por produtos básicos como farinha, óleo ou papel higiênico. A era da abundância havia dado lugar a um pesadelo econômico sem precedentes. Enquanto a economia implodia, o controle do governo se tornava ainda mais rígido. A escassez se tornou uma ferramenta de poder. Comida, remédios, energia elétrica, água, tudo passou a ser racionado e distribuído pelo Estado, muitas vezes em troca de lealdade política. Hospitais ficaram sem medicamentos básicos, operando em condições precárias. Apagões se tornaram rotina, deixando cidades inteiras no escuro por dias. A população, refém dessa crise, sofria em silêncio, lutando diariamente pela simples sobrevivência, enquanto o regime mantinha seu controle absoluto sobre os recursos do país. Diante de um cenário de fome, doença e desesperança, a maior crise de refugiados da história do continente teve seu início. Milhões de venezuelanos tomaram a decisão mais difícil de suas vidas: deixar tudo para trás. Eles fugiram a pé, de ônibus, de qualquer maneira possível, cruzando fronteiras em busca de dignidade, segurança e uma chance de sobreviver. Pais se separaram de filhos, famílias inteiras se desfizeram. A fuga de venezuelanos se tornou um drama humano de proporções continentais, um testemunho silencioso e trágico do colapso de uma nação. E como se não bastasse, um outro problema grave emergiu. Agências internacionais de segurança e governos de vários países, incluindo os Estados Unidos, começaram a acusar altas autoridades do regime venezuelano de terem ligações diretas com o narcotráfico. Relatórios apontavam que o país havia se tornado um corredor seguro para o transporte de drogas da América do Sul para a Europa e América do Norte, com a suposta conivência de figuras poderosas do governo e das Forças Armadas. A Venezuela passou a ser vista não apenas como um regime autoritário, mas como um narco-estado, uma ameaça à segurança regional. Após a morte de Chávez, seu sucessor escolhido Nicolás Maduro assumiu o poder. Se Chávez era carismático, Maduro se mostrou mais duro e repressivo. O autoritarismo se intensificou. A oposição foi silenciada, líderes políticos foram presos, e a liberdade de imprensa foi praticamente extinta. As eleições passaram a ser amplamente contestadas pela comunidade internacional, vistas como fraudes para perpetuar o regime no poder. A repressão policial contra protestos se tornou brutal, com violações de direitos humanos documentadas por diversas organizações. A democracia venezuelana estava em seus últimos suspiros, e enquanto a crise econômica e humanitária só aumentava, Maduro era visto em eventos e encontros regado à abundância de comida, vinho e luxos, contrastando com a vida miserável do seu povo. Em resposta a tudo isso, os Estados Unidos agiram. O governo americano impôs uma série de sanções econômicas duras, mirando diretamente figuras do regime, empresas estatais e, principalmente, a indústria do petróleo, a principal fonte de receita do governo Maduro. O objetivo, segundo o governo americano, era pressionar por uma transição democrática, forçar a realização de eleições livres e justas, e responsabilizar os culpados pela crise humanitária e pela corrupção. As sanções aumentaram o isolamento internacional da Venezuela, mas também geraram um debate sobre seu impacto na população civil, já tão sofrida. Hoje, o conflito entre Estados Unidos e Venezuela está longe de terminar. Um novo capítulo se deu com os Estados Unidos, que passaram a acusar Nicolás Maduro de fazer parte do comando de um cartel de drogas, facilitando a sua produção e transporte pelo território venezuelano, até o embarcos de transporte para o país norte-americano. A evolução do conflito fez com que forças norte-americanas fossem direcionadas para o Mar do Caribe, próximo à Venezuela, para combater embarcações carregadas de drogas que possuem como destino os Estados Unidos. A tensão entre os dois países tem aumentado nos últimos dias. Aeronaves americanas têm atingido diversas embarcações venezuelanas, supostamente carregadas de drogas, tendo como destino a América do Norte. Essas ações têm feito o governo de Maduro veicular diversas declarações anti-americanas, buscando o apoio da sua população e da comunidade internacional. Enquanto isso, milhões de pessoas ainda vivem na miséria, o preço de um conflito que parece não ter fim, presas entre um regime autoritário e pressões internacionais pelo combate às drogas. O regime autoritário de Maduro pode estar prestes a cair, mas enquanto isso não acontece,
vamos acompanhando os novos desdobramentos deste conflito. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir até o final. Comente, curta e compartilhe para que possamos criar mais conteúdos como este. Inscreva-se no canal e acompanhe mais histórias em fatos e curiosidades.